Olá, colegas. Estou aqui para falar um pouco da Palavra de Deus, meditarmos um pouco na Palavra de Deus. Eu quero dizer que sou muito grato a Deus por essa oportunidade de poder falar um pouco da parte de Deus para vocês. Quero dizer que há pedidos, alguns professores me pediram para que eu fizesse uma live, mas aqui estou gravando esse vídeo. Espero que Deus venha falar grandemente ao coração de cada um de vocês, porque a palavra do Senhor, nela está escrito que a palavra do Senhor não volta vazia. E eu tenho certeza que essa palavra tem endereço certo, como também está escrito na palavra do Senhor, que Ele manda que a gente abra a porta do nosso coração. Então que nessa oportunidade você abra a porta do seu coração para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir o Espírito Santo de Deus falando aos nossos corações. Como eu falei, eu me sinto privilegiado de poder estar aqui, e também com uma responsabilidade muito grande, de falar do amor, da grandeza de Deus. Estamos vivendo dias difíceis, como todo mundo sabe, mas na palavra do Senhor está escrito lá em Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O salmista faz uma pergunta e ele mesmo responde no versículo 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, nesses dias de dificuldades, que nós possamos olhar para os montes, olhar para o céu, que é de lá que vem o meu e o seu socorro. Amém? Eu vou ler aqui a palavra do Senhor, que está escrito no livro de 2 Crônicas, o capítulo 7, a partir do versículo 14. É uma palavra que desde o dia que essa professora me pediu para fazer esse vídeo, eu até disse para ela que eu ia pedir a Deus coragem e uma palavra. E ela, ousada ali por Deus, ela disse que ia dar tudo certo, que Deus já tinha me dado essa palavra. E nesse mesmo dia Deus colocou essa palavra no meu coração. Deus é fiel. Eu vou ler aqui a palavra do Senhor, que diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. O versículo 15 ainda diz: agora estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos a essa oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Esse versículo 14, se eu perguntar a cada um de vocês, eu creio que quase todos já ouviram. Mas o que também me chama muita atenção é o 15 e o 16, porque o Senhor diz para nós: agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Os olhos do Senhor, os olhos e os ouvidos. Os olhos estão abertos e os ouvidos, estão atentos à sua oração. O Senhor diz para nós nesse dia, porque a palavra do Senhor aqui no versículo 14 fala: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. O Senhor, Ele quer isso da gente, que a gente busque mais Ele em oração, que a gente creia mais, porque quando a gente orar, a gente tem que crer que Deus vai operar o milagre, que Deus vai realizar o milagre. Nesse texto, nós vemos uma resposta de Deus a uma oração de Salomão, na dedicação do templo. O pedido de Salomão era para que, quando o povo chegasse ao templo, implorasse o perdão pelos seus pecados,
que Deus ouvisse dos céus. Esse era o pedido de Salomão, para que o povo fizesse isso. E olha a resposta de Deus para esse povo. E olha a resposta de Deus para mim e para você, que está nesse versículo que eu acabei de ler. Eu faço questão de ler novamente, que diz assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor, Ele vai sarar a nossa terra. O Senhor, Ele vai realizar milagres, né? Estamos vendo pessoas desesperadas, estamos vendo muitas pessoas aflitas por causa desse vírus, e pessoas até que estão perdendo a sua fé, né? Diante de tantas coisas que estamos vendo, mortes, estão deixando de crer no Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer para você que Deus, Ele não perdeu o controle de nada. A gente está vendo essas mortes, estamos vendo essas coisas aí, mas eu quero dizer para você que o Senhor, Ele não perdeu o controle de nada. O Senhor está no controle de tudo. Eu falei ontem para uma professora isso. Estávamos conversando sobre algo e de repente Deus colocou no meu coração para falar isso para ela. E ela me agradeceu porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas e ela estava precisando ouvir naquele momento isso. E eu creio que você também está precisando ouvir nessa hora. Porque a gente ouve de pessoas, né, que a minha fé está abalada. Mas eu lhe pergunto uma coisa: como muitos se assustaram em ver o primeiro caso, né, do Covid-19 na nossa cidade, eu lhe pergunto, Tucano é diferente das outras cidades? Será que isso, a gente tinha isso em mente mesmo, que isso nunca ia acontecer na nossa cidade? É claro que muitos oraram e estão em oração, mas não é uma coisa de me assustar, porque nos outros lugares estavam tendo. E será que Tucano seria o melhor? Será que nós estamos fazendo o que realmente agrada ao Senhor, para que Ele olhasse somente para a nossa cidade, para que isso não viesse a acontecer? Então, que nós possamos meditar mais no que o Senhor, Ele está falando diante dessa pandemia, diante de tudo que está acontecendo. Eu conversava com algumas pessoas, né, como eu sempre falo, onde uma delas dizia que devido a isso tudo que está acontecendo, fez com que ela se aproximasse mais de Deus, né, que orasse mais, que ouvisse mais pregações, louvores, né. Estamos vendo também, creio que todos vocês, pessoas que a gente nunca ouviu, nem viu postar nada sobre versículos sobre o nosso Deus, onde as redes sociais encheram de mensagens, né, de versículos, onde as pessoas todo dia postavam. E ultimamente eu tenho observado como diminuiu isso, como essas pessoas diminuiu de fazer essas postagens. É o que eu falei há pouco, é a questão da fé. As pessoas estão vendo tudo isso acontecer, estão perdendo a fé. E isso só quem tem se alegrado é o inimigo. Sabe por quê? Porque na palavra de Deus está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. E ele se alegra, ele trabalha nisso, ele coloca na mente e usa pessoas para poder criar situações, falar sobre essas situações que abalem a sua fé, né? Mas nós vemos através dessa palavra, nós vemos através do que o Senhor queria naquele povo, onde o pedido de Salomão era que eles fossem e clamassem ali ao Senhor pelo perdão. E o Senhor simplesmente respondeu a ele com esse versículo: o Senhor quer de mim, o Senhor quer de você, que a gente ore mais, que a gente se humilhe, né? Se humilhar, a gente tem que se prostrar diante do Senhor.
é colocar a nossa cara, nosso rosto no pó, né? Jogar-se sobre o chão. Tem um versículo que diz que em Mateus 7, se eu não me engano, 7:7, que manda que a gente entre no nosso quarto. Feche a porta do seu quarto. Tem até um louvor de Leandro Borges que fala isso. Faça isso nessa noite. Faça isso nesse dia. Entre no seu quarto, feche a porta e converse com o Senhor. Se humilhe diante da presença do Senhor. Dobre o seu joelho, coloque o seu rosto no pó e diga para Ele que você não é nada, mas Ele é tudo. Que você não pode, mas Ele pode. Você não pode fazer com que esse vírus desapareça, mas Ele pode, Ele tem poder para isso. Entre no quarto, feche, converse com Ele. Talvez você possa me dizer, mas eu não sei orar, eu não sei o que eu vou falar. Se você não tem o que falar, simplesmente dobre os seus joelhos, as lágrimas vão rolar aos seus olhos. O Senhor, Ele é especialista em sondar os corações. Ele vai saber o que você está necessitando naquele momento. Para você que está com essa fé abalada, eu tenho alguns versículos aqui na Bíblia onde fala sobre o poder desse Deus que eu estou pregando para você. Lá em Salmos 147, capítulo 4, vocês podem conferir aí na Bíblia de vocês. Fala assim, fala que o Senhor conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Esse é o Deus que eu estou falando para você. Consiga você contar as estrelas do céu. Faça isso durante a noite. Olhe para o céu. Se você estiver ouvindo nesse momento esse vídeo, que seja na noite, olhe agora para o céu e veja o tanto de estrelas que existe. E veja o poder do Deus que eu estou falando para você. Ele conta elas. Ele chama elas pelos nomes e elas obedecem. Amém? Faça isso. Olhe para a noite, olhe para o céu e veja o tanto de estrelas. Outro versículo que eu separei aqui para vocês está no livro de Lucas 12:7, que fala: e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Temos pessoas que têm muitos cabelos, temos pessoas carecas que ainda têm um pouco de cabelo. Até mesmo esses, nós não conseguimos contar o total de cabelos que eles têm na cabeça deles. Mas esse Deus, aleluia, que eu estou falando para vocês, Ele consegue contar cada fio de cabelo que você tem na sua cabeça. O Deus que nós estamos pregando nessa noite, Ele também tem um poder. Olhe para as árvores e veja o tanto de folhas que tem nela. Veja aquelas folhas secas que estão prestes a cair. Mas eu te digo uma coisa, elas só caem com a permissão do Senhor. Elas estão ali secas, mas ela só cai com a permissão do Senhor. Então eu quero dizer para você, através desses versículos, que o Deus que tem poder para contar e chamar elas pelo nome, as estrelas, o Deus que tem o poder de contar o cabelo, o total de cabelos que você tem na sua cabeça, Ele tem poder para fazer com que esse vírus desapareça da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, do mundo. Talvez você se pergunte, e por que Ele não fez isso? A gente não consegue, explicar Deus. Tudo tem um propósito. Talvez seja para que a gente medite mais no que a gente está falando, fazendo, se comportando, diante da presença de Deus. Qual tem sido a prioridade na sua vida? O seu trabalho, os seus bens materiais, o seu poder aquisitivo? Em que lugar se encontra o Senhor na sua vida? A palavra do Senhor diz que nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele acrescentará. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Faça dele
prioridade. Não deixe ele em terceiro, em quarto, em quinto lugar, não. Coloque ele em primeiro lugar. Eu assistia um dia desse um vídeo onde um homem que estava internado, ele fazia pergunta para uma pessoa que estava visitando a ele, que era cristão. E ele perguntava para ele: quem é você? Ele fazia algumas perguntas e o homem dizia: eu sou fulano de tal, tenho isso, trabalho, falava do trabalho. O que é que você é mais? Ah, eu faço isso, eu sou casado, eu não sei o quê. E diante de algumas perguntas, depois que ele disse: e o que mais? Ah, eu sou cristão, eu sirvo a Jesus. Ele disse: e que importância tem isso? Muita importância. Talvez você já possa ter assistido esse vídeo. E ele disse: como tem tanta importância se você só colocou ele agora? Primeiramente você colocou várias outras coisas e só ele você falou dele agora. Talvez o que Deus está querendo de mim e de você é que a gente faça dele prioridade na nossa vida. É que a gente medite que tudo passa por ele, que todo o poder foi dado a ele. Amém? Que nós possamos meditar mais, que a gente possa dar graças. A palavra do Senhor diz: dar graças em tudo. A gente se desespera, a gente se preocupa com as coisas, nesse momento com esse vírus, mas a gente tem que dar graças. Sabe por quê? Porque através disso, Deus está mudando o cativeiro de muita gente. Deus está fazendo com que pessoas que viviam de uma certa maneira possam refletir e possam entender que o Senhor tem que ser prioridade nas nossas vidas. É isso que o Senhor está falando conosco. Então que a gente possa entrar no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto, vamos nos humilhar mais, vamos buscar mais o Senhor com sinceridade, orando, clamando, falando para Ele que nós não somos nada, nós não podemos nada, nós não temos nada, tudo é dele, tudo que a gente tem é Ele que nos dá para a gente gerenciar aqui, mas nós não podemos fazer dessas coisas prioridade na nossa vida. A prioridade tem que ser Ele. Então, medite nessa palavra, medite no que o Senhor quer falar, no que Ele está falando comigo e com vocês que estão assistindo esse vídeo. O Senhor, Ele quer que a gente faça isso. O que o versículo está dizendo no livro de 2 Crônicas 7:14. O Senhor, Ele quis também falar para nós, nesse vídeo, que todo o poder é dEle, tudo está no controle dEle. Ele pode todas as coisas. Ele chama as estrelas pelo seu nome e elas obedecem. Esse é o Deus. Esse é o Deus que criou os céus e a terra e o mar e todas as coisas. Então que Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou encerrar aqui para esse vídeo não ficar tão longo. E peço, meus queridos, principalmente, que esse vídeo, o intuito, como alguns colegas me pediram, para vocês, que trabalham comigo nessa escola que eu amo tanto, cada um de vocês. Mas eu sei que esse vídeo pode chegar mais a outras pessoas, então quero dizer a vocês, meus colegas, a vocês também que vão ouvir esse vídeo, que vão assistir esse vídeo, que possa abrir a porta do seu coração. Deixe essa palavra entrar, deixe Jesus entrar. Quantas vezes a gente abre a porta da nossa casa para as pessoas vizinhas, nossos amigos, pessoas que a gente ama, entrar na nossa casa? Por que a gente não pode abrir o coração para um Deus que nos ama, que só quer o melhor para nós? Ele disse que se a gente abrir a porta do nosso coração, Ele vai entrar e ali Ele vai fazer morada. Imagina um coração, imagina um lar onde o Senhor se faz presente. Tudo muda.
E eu digo por experiência própria. Muitos de vocês conhecem a minha história. E eu louvo a Deus pelo privilégio que eu tive de ter conhecido esse Deus que mudou a minha vida. E aqui eu estou para fazer a vontade dele. Falei para essa minha colega que eu não teria coragem, mas ela me disse: você vai ter, porque o Senhor está no controle. E eu estou fazendo por Ele, porque a minha vida não pertence mais a mim, a minha vida pertence a Ele. E o meu desejo sempre, nas minhas orações, nas minhas oportunidades, eu falo que eu quero ver o nome dele ser glorificado através da minha vida. E eu tenho certeza que vidas vão ser, que vidas mudarão a partir dessa palavra, a partir do que o Senhor nos direcionou a falar para vocês. Que Deus abençoe vocês, que Deus possa fazer morada na sua casa, no seu coração. Fica com Deus e eu louvo a Deus por essa oportunidade.